Bem-vindos ao nosso novo áudio. Neste áudio vamos falar como trabalhar com genes. Antes de explicar como trabalhar com um gene específico, gene é, para quem não sabe, é a história do Aladino, em que ele esfrega a lâmpada e aparece um gênio mágico e realiza desejos. Antes de explicarmos como é um gene ou como é que ele funciona, como é que é o processo de trabalho com uma entidade desse género, vamos então explicar algumas coisas sobre os genes antes de começarmos a explicar como trabalhar com eles. Primeiro de tudo, os genes estão neste plano físico, ao contrário, por exemplo, de demónios, de anjos que estão numa realidade mais subtil, os genes estão neste plano de existência e basicamente eles mantêm-se ocultos. Os genes, para muitos magistas, tornaram-se o deus das falhas, ou seja, as habilidades dos antigos magos que tinham desde levitação, desde viajar a grandes distâncias, passaram a ser atribuídas aos genes. Há uma pequena aceitação de pessoas que trabalhem com genes e que fazer deles o deus das falhas, ou seja, a explicação para todos os fenómenos mágicos que existem no passado. A meu ver, isso é um erro clássico porque estamos apenas a substituir uma falta de conhecimento por outra. Então, seja como for, apenas estou a dar essa informação porque os genes que existem, eles foram criados do fogo sem fumaça, ou seja, hoje que é aquilo que a gente chama de plasma. Eles foram criados ao mesmo tempo que o homem e que os anjos, sendo que os anjos teriam sido feitos de luz e o homem feito de terra, de barro. E agora ouve-se muitas vezes dizer isto, que os espíritos do Ars da Goetia são genes, ou são diamãos. Primeiro é preciso compreender o texto em que foi escrito. O livro O Ars da Goetia faz parte da Chave Menor de Salomão. Ele foi escrito no século XVII. E o que é que acontece? É preciso ver que neste tempo os magos, ou a pessoa que o escreveu, não tinha acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Não tinha acesso à grande quantidade de informação para que ele pudesse verificar as suas fontes. E então sabemos claramente uma mistura de grande conhecimento, ou seja, a pessoa tinha conhecimento sobre vários assuntos, mas claramente não tinha conhecimento suficiente para garantir que a informação estivesse correta. Por exemplo, os diamãos, casos de diamãos que eles falam no Ars da Goetia, o termo diamão vem do grego, ou segundo a mitologia grega, existe o Eudemon e o Cacodemon, ou seja, o Eudemon seriam entidades benéficas e o Cacodemon seriam entidades negativas. E o que acontece aqui? E isto está tudo juntado no Ars da Goetia, está tudo a mesma coisa. Se alguém diz que o Ars da Goetia é um sistema mágico criado ou que pertence a Salomão, a autoria está mais que provada que a autoria é uma falsa autoria, que não foi ele que escreveu. Ele foi escrito no século XVII. Vemos influência claramente de outro livro antigo, mais que é o Pseudo-Monarquia Demoníaca. Vemos claramente uma evolução. No Pseudo-Monarquia tinha 69 demons, 69 demónios, e no Ars da Goetia já estamos a tratar com 72. Portanto, vemos claramente uma evolução. O criador do Pseudo-Monarquia foi John Weir, ou John Weir, conforme preferirem dizer. John Weir diz que os primeiros a trabalhar com este tipo de entidades foram o filho de Noé, Can, que foi ele o primeiro a começar com os processos de invocação. Vamos ser honestos. Realmente se isso importa ou não? Isto não é realmente importante hoje em dia. É apenas mais uma questão de curiosidade. Outra coisa simples que podemos ver no Ars da Goetia que mostra claramente que destrói, dizendo que o sistema foi praticado por rei Salomão. Simples. Temos no Ars da Goetia rei, duque, primeiro-ministro, marquês, conde, presidente. Estes são títulos do século XVII. Não são títulos que existiam no tempo do rei Salomão. Portanto, é daquelas coisas que não é preciso ter muito conhecimento. O livro claramente tem a informação que ele dá quando é que ele foi escrito. Há informação detalhada porque vemos quando é que ele vai buscar as fontes. Agora, é preciso a gente simplesmente pensar com a cabeça e não estarmos realmente a acreditar que o que está lá, se ele diz que é um djinn e nós vamos acreditar, sim, aquilo é um djinn. Não, não é um djinn. Djinns são entidades completamente diferentes. Agora vamos falar dos demónios do Ars da Goetia, que é para depois podemos falar sobre os djinns e como trabalhar com eles. Okay. Os demónios do Ars da Goetia podem ser demónios forma, ou seja, são entidades que originalmente eram servidores criados e depois com a intenção de devoção das pessoas, com medo, no caso dos demónios é mais com medo, eles ganharam forma e tornaram-se poderosos. Depois temos entidades dominadas, entidades dominizadas. É o tipo de entidade que era uma entidade boa, por exemplo, Amon, um deus sol egípcio, mas foi convertido num demónio. Porquê? Ou seja, a pessoa passa a acreditar que aquilo é uma entidade negativa. E aí começa-se a criar uma nova esfera de poder referente à mesma entidade. Permite-nos desta forma, com selos diferentes, ou seja, podemos invocar o Amon do Ars da Goetia e podemos invocar o Amon, o deus egípcio. Permite-nos acender a diferentes tipos de poder da mesma entidade originalmente, dividiu-se em duas esferas de poderes distintas. E depois temos demónios nomeados. De maneira simples, um demónio nomeado é quando vocês, por exemplo, compram um animal ou oferecem-vos um animal, ele já tinha nome, mas vocês passaram a dar-lhe um novo nome.
E a partir daquele momento, ou a partir de um dado momento, ele vai ter a memória, vai começar a responder por aquele nome. Então, isso é um demónio nomeado. Ou seja, vocês nomeiam no nome. Basicamente, o que estão a fazer, estão a atribuir características que desejam a uma entidade viva. Vamos agora então falar um pouco de genes. Bem, muito pode ser dito sobre genes. São entidades que eu tenho particularmente interesse. São entidades extremamente poderosas e eficazes na sua magia. Os genes são de tal maneira poderosos que eles podem, inclusive, invocar outras entidades, de tal maneira como demónios ou anjos. Os genes não podem ser controlados. Há algumas formas de conseguirmos uma maior ou menor influência sobre eles, mas realmente não se pode controlar como os demónios utilizando os nomes de Deus, nem utilizando o círculo de proteção, porque não é assim realmente o sistema de funciona de mágico deles. É completamente diferente, a energia deles é completamente diferente. São coisas que não fazem sentido. Os genes fazem parte da tradição árabe. É um sistema muito mais poderoso de invocação que outros que eu conheci até hoje. E relativamente simples, ou seja, basicamente é a partir de ativar certas frequências de vibração. Existem imensos sistemas mágicos e formas de trabalhar com genes, mas esta aqui é uma que eu vos vou dar. Ele permite realizar pequenos desejos. Na realidade, ele permite realizar qualquer coisa, desde que a regra seja mantida como em todo tipo de magia. Desde que vocês tenham avenidas de manifestação para atrair algo, ele vai fazê-lo. Vocês vão apenas precisar de uma única vela. Aquelas velas de chá que são super baratas, são velas de 4 horas. Serve perfeitamente para o propósito que temos aqui em intenção, então. Podem usar essas velas, não há problema algum. Alguns magos dizem que querem utilizar as velas de 8 horas. Isto é mais uma questão estética do que realmente outra coisa. Se vocês vão fazer um ritual em que vocês vão ter que apagar a vela a seguir, não há razão alguma para estar a utilizar velas de 8 horas. O fogo aqui, tal como em outras coisas, funciona um portal entre as dimensões. Neste caso aqui permite-nos comunicar diretamente com a entidade que queremos. As velas não têm um cheiro. Genes não gostam de cheiros, então é extremamente incomodativo quando utilizam velas com cheiro a morango, porque são vermelhas normalmente. Se comprarmos assim as velas, normalmente acontece isso. Então tentar escolher velas que não tenham cheiro algum. Vamos então começar como trabalhar com genes. Simples. Vocês peguem na vela. Primeiro de tudo, escrevam o desejo que vocês querem, aquilo que vocês querem no papel, que é para vocês não se esquecerem. Este ritual vai ser feito durante 7 dias, então escolham uma hora que vocês queiram. Vocês vão acender a vela e vão olhar para a chama. E vão única e exclusivamente pronunciar o nome da entidade. Ou, neste caso, o nome do Jinn, Sakars. O nome é Sakars. E simplesmente pronunciam o nome continuamente, até desligar a mente, até a língua começar a dobrar. E durante esse processo, vocês pensem no desejo que querem. Quando vocês se sentirem que estão completamente exaustos, que não aguentam mais, então apaguem a chama da vela e digam está feito. Dia a seguir repetem o processo durante 7 dias. Ao fim de 7 dias, podem terminar o ritual. Se vocês fizeram isso bem e se têm avenidas de manifestação para aquilo que querem, se estão a trabalhar com magia com estratégia, vocês irão conseguir o que vocês querem. Espero que tenham gostado. Temos o curso de magia do Espíritos Olímpico, que é um ritual que permite reparar a vida das pessoas. Todos nós temos falhas, seja de caráter, seja outra situação qualquer. Estão à vontade para participar nele. É gratuito, está por e-mail. Tem estes cursos também que vamos dando algumas instruções de vez em quando. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo. Foi um prazer falar convosco.